tendência, então, pode aparecer numa próxima encarnação, uma vez que não existe cura, ou essa cura que você está comentando é só no organismo físico, ou também, que a gente sabe, né, que somos imortais, que a gente retorna todas as condições necessárias. Até quando isso, então, vai permanecer no perispírito para que eu realmente tenha uma cura completa? Há possibilidade de quando a gente fala que não tem cura, dependência química, é na visão médica. Tá? A medicina nos informa isso, que não existe cura, porque isso é um gene que a pessoa tem, que é uma doença. Então, se ela, o dia que você, provavelmente todo mundo já escutou, o alcoolista, se ele tomar o primeiro gole, ele recai. Então é isso. Por isso que ela não tem cura, porque ele sempre tem que estar se vigiando no decorrer dessa existência, porque senão se ele tomar um golezinho, volta tudo e ele recai. Mas a questão espiritual não, porque se um dependente químico desencarna na drogadição, a gente, pela doutrina espírita, entende que ele vai precisar uma nova encarnação, né, para tratar isso, para vir com o objetivo de, às vezes, dentro dessas famílias problemáticas, ver se ele resiste e se ele consegue se manter. Obviamente que ele consegue. Agora, uma pessoa que se trata, o que a gente entende? Ela está na dependência química hoje e ela consegue se tratar aqui, ficar em sobriedade, e que não é o caso dos nossos voluntários, que a gente tratou no grupo, depois se capacitaram, hoje eles estão trabalhando. É óbvio que eles, espiritualmente, eles estão fora da situação da dependência, né? Eles superaram isso. Respondi? Então a gente agradece a Zemir pela sua colaboração, agradece também aos companheiros de Santo Ângelo que a acompanham. Não sei se os dois são do grupo, o senhor também é do grupo? Mas a Ilse é. Esses dois, tá. E a gente convida para que permaneçam aqui, né, se puder, durante a atividade. Tem também os livros, né, vocês estão o livro capacitando, né, se alguém quiser adquirir, está à disposição. Bem, então vamos dar continuidade, já que o palestrante está aí, né? Então agora nós temos o João Paulo Cardoso. Ele já esteve aqui entre nós em outras ocasiões. O João, na sua profissão, é promotor público na cidade de Palmeira das Missões. É vice-presidente da AGE Rio Grande do Sul, que é a associação, não é mais, mas é membro. É membro. Membro voluntário e é fundador também. Tá bom. É a Associação Jurídica Espírita do Rio Grande do Sul. E é trabalhador da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Sarandi. Ele vai falar agora à tarde para nós sobre o tema a espiritualidade e o aperfeiçoamento da rede de apoio ao dependente. E também depois à noite, às 20 horas, o João Paulo vai também fazer a palestra, né, daqui da casa, com o tema Lei de Causa e Efeito. Então, João Paulo, seja bem-vindo. E agora é o teu momento, então você quer instalar a aparelhagem, tá bom? Pode levantar, tomar uma água, a gente vê.
talvez por um pouco mais para trás. Podemos ir começando. Falo alto, será que? Acho que sim. Boa tarde, então, a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui na Casa Espírita Chico Xavier e pelo carinho do convite da Yara, enfim, para voltarmos a enfocar esse tema da dependência química, especificamente hoje a espiritualidade e o aperfeiçoamento da rede de apoio ao dependente. Na verdade, nós tivemos um encontro com alguns trabalhadores aqui da sociedade, do grupo de apoio fraterno, no congresso da Associação Médico Espírita sobre dependência química, algumas semanas atrás. Para aquele evento, nós tivemos o convite de falar, na verdade, substituindo um colega, sobre a participação do Ministério Público na formação da rede de apoio ao dependente. Quem é que estava lá? Certo. Então, como era um congresso médico-jurídico espírita, por assim dizer, porque eles abriram uma oportunidade para nós, na área do direito, falarmos, nós aproveitamos a oportunidade para colocar elementos espíritas. Mas como o nosso tempo lá foi muito curto, nós pulamos os espíritas e ficamos nos jurídicos mais. Então hoje nós vamos fazer o contrário, não se preocupem, né? Até porque a parte jurídica ela é um pouquinho chata, né? Principalmente para quem não é da área. Mas enfim, né? Quando nós... algo também que eu coloco no início, né? Por dever de lealdade, na verdade já há algum tempo eu não estou trabalhando diretamente com a questão da dependência química, seja profissionalmente, porque em março de 2013 eu me transferi de promotoria lá dentro de Palmeira das Missões e não tenho mais a questão da saúde pública. Depois a espiritualidade me mostrou o porquê desta troca, enfim, o encaminhamento que houve para outras atividades que hoje eu posso fazer e que não poderia estar fazendo se tivesse na velha promotoria, e também a continuidade do trabalho da AGE no tema da dependência química vem sendo praticamente nesses eventos em Ijuí que nós temos colaborado, né? O Centro Espírita, onde eu trabalho, não tem um grupo de apoio fraterno. Então, nós vamos procurar trazer um pouquinho aqui uma outra experiência de rede, que é da rede de apoio à escola, não nos mesmos termos que nós trabalhamos aqui da última vez, mas para trazer algumas experiências que tivemos naquele último momento que estivemos aqui para cá e que foram extremamente pedagógicas sobre como construir uma rede, o que a gente precisa para construir uma rede, e isso serve para todos nós do movimento espírita, porque nós precisamos também trabalhar em rede. Nós, como célula isolada no combate à dependência química, seremos muito pequeninos, né?
Mas se nós nos vermos como um elo de uma rede maior com outras entidades na própria comunidade que trabalham também a questão da dependência química, e nós conseguirmos fazer os encaminhamentos, sempre que um outro órgão, um outro elo dessa rede puder também ajudar os casos que nós estamos trabalhando, isso fica muito mais rico. Então, assim como eu fiz lá em Porto Alegre, essa parte do fundamento teórico da rede nós vamos passar muito rapidinho, né? Porque isso nós já enfocamos com certeza aqui em Juípe em outro momento, que é, na verdade, a mudança de cabeça que nós temos que fazer para conseguirmos nos ver como parte de uma rede. Porque todos nós fomos formados no paradigma desse homem aí, né? Com esse belo cabelo altamente na moda, né? Como nós colocamos às vezes, que é o físico, filósofo e matemático francês René Descartes. Eu ainda não, porque eu quero passar isso rapidinho. Isso é de propósito, né? Eu sei que causa estranhamento no primeiro momento, né? Então, esse homem, né, lá no século XVII, enfim, vindo lá daquele período medieval de domínio da Igreja Católica e tudo mais, ele, para vencer filosoficamente, cientificamente, esse domínio da Igreja Católica, nesse período do iluminismo, ou melhor, do renascimento, né? Ele, na parte científica, criou um método analítico, né? Que consistia em, para tu entender o funcionamento de um objeto, tu dividir o objeto em todas as partezinhas, componentes dele, né? Como era feito com o relógio suíço, que na verdade Descartes adorava o relógio suíço. Então, com os perfeitos relógios suíços, esse método funcionava muito bem. Tu podia separar todas as pecinhas dele e, em estudando cada pecinha, entender como que o todo funcionava. Então, essa mudança científica foi tão poderosa e marcou tanto a humanidade que até hoje nós, de alguma maneira, somos escravos do método cartesiano ou analítico, apesar de já há mais de 100 anos ele ter sido superado enquanto paradigma científico. A nossa escola é um grande exemplo disso aí. O professor José Pacheco, da Escola da Ponte, coloca que a nossa escola do século XXI não tem nada de fundamento científico que tenha surgido do século XIX para cá. Que essa nossa escola, enfim, com o professor na frente, um quadro negro, mesmo que substituído por um data show, e todos os alunos perfilados na frente, com uma ideia de docilidade, de igualizar a todos os alunos, né? Numa ótica praticamente militar, de deixá-los todos iguais. Isso é um fundamento teórico da escola ainda do século XVIII. E todos nós viemos dessa escola, onde, em certo momento, lá pelo 4º ou 5º ano, do velho primário para uns e do velho primeiro grau para outros, eu sou da época do primeiro grau, né? Hoje é o ensino fundamental. Em certo momento, lá pela 4ª série, nós deixávamos de ter um professor único e passávamos a ter vários professores, né? Um de ciências, um de português, um de história, e por assim dizer. E o interessante era que todos os professores trabalhavam na mesma turma, mas cada um trabalhava só na sua caixinha. Ou seja, o professor de física não fazia a mínima ideia do que o professor de português estava trabalhando, a mesma coisa em relação ao de história, a mesma coisa em relação ao de biologia. E isso é pensamento cartesiano. Isso foi criado por esse homem no século XVII, que consiste em separar tudo
que uma caixinha fique sabendo da outra caixinha. Então, nós viemos desse tipo de escola. Nós fomos criados no pensamento cartesiano. E por isso, a nossa dificuldade até hoje de conseguirmos trabalhar em rede. E por isso, as dificuldades de implementação nas redes de proteção e de trabalho com os portadores de sofrimento psíquico, com os dependentes químicos. Então, nós costumamos trabalhar, enfim, o pensamento sistêmico é o pensamento moderno do início do século XX, que parte do pressuposto de que o todo é diferente da soma das partes, e isso é muito fácil de entender olhando só para o corpo humano. Por exemplo, um fígado humano, ele tem sentido fora do corpo humano? Ou só tem sentido se estudado funcionando dentro do corpo humano? Então o todo ele é mais do que a soma das partes. E é uma mudança de paradigma que nós podemos entender. Precisamos entender. Isso veio da física quântica, isso veio da ecologia, e é interessante que esse autor, Ernst Haeckel, introduziu na mesma época em que estavam sendo publicadas as obras básicas da codificação espírita, esse conceito fundamental de rede, com base em ecossistema, comunidade de organismos e suas interações ambientais, esses novos conceitos de comunidade e rede. Ou seja, essa grande inspiração do alto que para o Espiritismo significou a codificação, para a ciência na mesma época foi a inspiração para o novo paradigma científico. Então agora podemos usar o aparelho aqui em todos os seus poderes, a partir de agora. Enfim, essa colocação de Fritjof Capra sintetiza bem como que nós precisamos entender isso. Ele diz: nenhuma das novas instituições sociais será superior ou mais importante do que qualquer uma das outras, e todas elas terão que estar conscientes umas das outras e se comunicar e cooperar entre si. Então, o grupo de apoio fraterno de Mijuí precisa conhecer tudo o que existe na rede de apoio ao usuário de Mijuí. Cada órgão público, os outros grupos que trabalham na mesma sistemática, os grupos de autoajuda, as comunidades terapêuticas, onde e como e de que maneira se dá a internação para desintoxicação quando isso precisa ocorrer, ou seja, necessariamente tem que se integrar nesta rede. Também de Fritjof Capra, essa visão ecológica profunda, interdependência fundamental de todos os fenômenos, e que enquanto indivíduos e sociedades, todos estamos encaixados nesses processos cíclicos da natureza. E essas colocações aí, que é uma das lâminas que eu recorto e colo a exaustão, elas sintetizam com precisão o que significa para nós, para o nosso entendimento, o trabalho da rede de apoio, de proteção ao usuário. Aí colocado mais do ponto de vista amplo como os portadores de sofrimento psíquico. São parte de uma sociedade complexa, sendo vários os fatores que ao mesmo tempo incidem sobre a sua realidade de vida. Para nós espíritas, muito mais do que para quaisquer outros, dependência química não tem uma só causa. Tem todo esse componente reencarnatório, que é essa pergunta que eu peguei agora há pouco nos coloca, e mesmo do ponto de vista de uma encarnação, são vários os fatores que podem desencadear. Eu lembro, enfim, da Yara, não me lembro aonde, não me lembro quando, nem como, porque faz muito tempo que nós trabalhamos juntos nessa questão, dela colocar que às vezes uma primeira gota de álcool pode desencadear toda uma tendência reencarnatória para uma dependência química. Então,
vários fatores podem contribuir ou ir contra que essa pessoa tome a primeira gota de álcool. Nós vemos que os fatores da própria encarnação influenciam bastante. Porque se os pais forem bastante conscientes, não derem um exemplo, né, ou pelo menos maus exemplos, e se tudo na vida dessa pessoa, se, por exemplo, reencarnar numa religião de fatores mais rígidos, por exemplo, que tirem essa criança totalmente do convívio com o álcool, né, pode não acontecer nunca esse contato com a primeira gota nessa encarnação. Assim como vários fatores sociais, enfim, da própria reencarnação podem contribuir para que isso aconteça. Então, do ponto de vista simplesmente material, também são vários os fatores que podem contribuir, né? Se o mau exemplo foi o alcoolismo do pai ou da mãe, o que pode ter levado esse pai ou essa mãe a isso? Desemprego, né? Onde que nasceu? Problemas de Maria da Penha, enfim, há uma série de coisas que podem contribuir para isso. Não existem problemáticas com uma única causa. A sociedade é complexa, são muitos os fatores que incidem sobre o indivíduo e, enfim, são vários os fatores que podem ocasionar a dependência química. Então, por conseguinte, atuar junto a essa realidade exige também uma perspectiva complexa, né? Que aqui não quer dizer complicada, buscando lidar com o todo, sabendo que não existem causas isoladas de problemas e que, portanto, as soluções também não podem ser isoladas, que é o conceito de rede. Assistente social atuando no campo dele ou dela, apesar de eu não conhecer nenhum assistente social do sexo masculino, deve ter, né? Por isso que nós sempre falamos uma do assistente social. Conhece? Eu não conheço nenhum, né? Tem? Legal, né? Psicólogo do ponto de vista dele, o médico do ponto de vista dele, conselho tutelar, se for o caso, em seu prisma, a escola, se é uma criança ou um adolescente, um elo importantíssimo da rede, e por isso que hoje se fala em planos de atendimento familiar, porque se os profissionais precisam trabalhar em rede, eles têm que sentar juntos para fazer uma estratégia de como que vão agir, o que cada um vai fazer e em quanto tempo que eles tentarão trabalhar até se reunirem novamente para avaliar os resultados. E um grupo de apoio fraterno pode vir a fazer parte de um PAF, como nós chamamos, né? O Plano de Atendimento Familiar. Ou um PIA, que é um plano individual de atendimento. E quem vem dessas áreas são inúmeras siglas, né, que nós temos que ir conhecendo. E o interessante é que na mesma inspiração de Ernst Haeckel, na criação da ecologia quanto a rede, veio também para a codificação espírita. E Kardec, lá nos comentários, a questão número 768 diz: homem nenhum possui faculdades completas, assim como instituição nenhuma possui condições completas de trabalhar em qualquer questão. Mediante a união social é que elas, umas às outras, se completam para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Olhando com os olhos corretos, nós vemos aí um fundamento do trabalho em rede. E lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, item 7, ele diz também: o Espiritismo dilata o pensamento das pessoas, ele lhes rasga horizontes novos. Em vez dessa visão acanhada e mesquinha que o concentra na vida atual, que faz do instante em que vivemos na Terra o único e frágil eixo do porvir eterno, ele, o Espiritismo, mostra que essa vida não passa de um elo harmonioso e magnífico conjunto da obra do Criador.
E mais embaixo, com mais ênfase ainda, mostra a solidariedade que conjuga todas as existências de um mesmo ser, todos os seres de um mesmo mundo e os seres de todos os mundos. Faculta assim uma base e uma razão de ser, a fraternidade universal. Escutando Haroldo Dutra Dias há algum tempo, ele diz que o mundo de regeneração é o mundo da experiência coletiva, não é mais o mundo da experiência individual, da experiência do egoísmo. Nisso nós somos peritos. Todas as encarnações até hoje nós fomos peritos em cuidar dos nossos próprios interesses. Se almejamos viver no mundo de regeneração, é o mundo da experiência coletiva, aprender a trabalhar em grupo, aprender a aceitar o outro integrante do grupo como ele é. Então, o mundo de regeneração é o mundo do trabalho em rede, por assim dizer. Esse desenho mostra uma parte, pelo menos, juridicamente, da rede de proteção ao nosso dependente químico. Está aí o CAPS, está aí a unidade de atendimento, enfim, enfermarias especializadas em álcool e drogas, unidade básica de saúde, a comunidade terapêutica. Podemos ver aí também o encaminhamento para a unidade de internação, que faz parte da rede também, e não estão aí com clareza, mas deveriam estar, porque são fundamentais no terceiro momento, que é o momento em que o dependente químico, após a internação e após a comunidade terapêutica, quando ele volta para casa, nós temos o grupo de autoajuda, onde se enquadram os grupos de apoio fraterno. Então isso aí é lei, é coisa chata, mas são só 2 lâminas. A Lei Federal 10.216 de 2001, conhecida como a Lei Antimanicomial, que palavra difícil, Lá em Porto Alegre não saiu, eu preferi usar um sinônimo. Aí fiz uns treinos em casa de fonoaudiologia, daí saiu. A Lei Antimanicomial, ou Lei da Reforma Psiquiátrica. Ela traz, então, esses direitos de todas as pessoas com transtorno mental, onde está o dependente químico, de ser tratado com humanidade e respeito, sem nenhum abuso de seus direitos e, preferencialmente, em serviços comunitários, onde há uma rede para recebê-lo. E o artigo 3º fala muito claramente nesse conceito de rede, enfim, ao falar ali na participação da sociedade e da família nas ações de saúde aos portadores de transtornos mentais. Fundamentos legais e jurídicos, então, da necessidade do trabalho em rede para os dependentes químicos. E isso eu vou ter que trazer para vocês, Na verdade, eu já estou me encaminhando para o final, Já estou na segunda metade, enfim, porque a parte do debate é muito rica. Lá em Porto Alegre foi um debate que me possibilitou colocar uma coisa muito importante que eu tinha trazido e que aqui eu vou colocar fora do debate daqui a pouquinho. Mas foi uma questão de sincronicidade que aconteceu comigo, Sincronicidade, eu fui saber o que era isso lendo o livro do Gelson Luiz Roberto, que veio pelo Clube do Livro, deve ter vindo também para vocês, o livro A Queima Além do Tempo. Então o Gelson fala ali, e depois de ler o que o Gelson colocou em múltiplos contatos com a Anaí, com o César e com outras pessoas da ANE, eles falam nisso a toda hora, Sincronicidade é quando 2 coisas acontecem aparentemente sem ter nenhuma relação, mas que, numa visão mais acurada, elas se mostram profundamente relacionadas. E isso ocorreu comigo na minha troca de promotoria. Claro que quando
finalzinho de 2012, alguma coisa daquela culpa católica do passado ecoou dentro de mim, né? E teve um que o outro companheiro que ainda fincou, né? Ainda dizendo, não, tu não deve sair da promotoria ruim, né? Nós estamos aqui para sofrer, né? Coisas assim, né? Porque na verdade eu estava trocando uma promotoria de intensa densidade psicológica para outra com muito trabalho, mas com um pouco menos de envolvimento psicológico em dramas humanos. E eu fiz isso levado também por querer ter uma condição um pouco melhor em casa, com 2 crianças pequenas, por não poder mais ficar fazendo audiência pública todas as noites, ou não todas, mas uma noite por semana e coisas assim, né? Abriu essa oportunidade e eu troquei, né? Enfim, hoje eu entendo quais foram os pauzinhos, por assim dizer, que foram mexidos no outro plano para que isso acontecesse. Porque teve um dos trabalhos que eu quis levar comigo para outra promotoria, para uma designação, que era justamente esse trabalho da rede de apoio à escola. Porque depois de 10 anos trabalhando com a infância e juventude, eu me dei conta, talvez um pouco tardio, mas nada nunca é tardio, né? Porque sempre temos tempo de olhar as coisas por outro ponto de vista. Eu me dei conta que não é possível construir uma rede de proteção à criança e ao jovem esquecendo da escola, né? Só que em todos os lugares do Brasil, quando se fala em rede de proteção, se pensa na Secretaria Municipal de Assistência Social, na Secretaria Municipal de Saúde, no Conselho Tutelar, no Promotor da Infância e Juventude, no juiz, enfim, e se esquece que a escola é o único órgão público que, se está acontecendo algum problema com a criança, é só ela que pode se dar conta disso, né? E que a escola, em toda a vizinhança onde ela existe, ela é o maior órgão público do bairro. Vocês conseguem pensar em qualquer bairro de Bijuí que tenha escola pública, que tenha algum órgão público que seja maior do que ela? Não tem. Então, esse trabalho, enfim, da infrequência escolar, da evasão escolar e da construção das redes de apoio à escola, nos mostrou que essa é a primeira tentativa verdadeira no Brasil de se construir uma rede efetiva de proteção da criança e do jovem. Então eu mudei de promotoria, mas para aplacar a minha culpa cristã, eu pedi uma designação para levar esse trabalho. E foi dentro dele que surgiu o Movimento pela Paz CEPET Araju, surgido lá em Santo Ângelo, no ano de 2012, do qual hoje eu estou na coordenação, né, de todo o estado. Passaram isso para mim, e se eu tivesse na velha promotoria, eu não teria aceito em hipótese alguma, por absoluta falta de condição. Então eu entendi hoje o porquê disso, e houve uma sincronicidade, que eu só me dei conta quando eu fui preparar aquela fala, enfim, lá para o evento da AME, no dia 17 de outubro, que eles me pediram para falar sobre como o Ministério Público trabalha, enfim, para proteger o dependente químico, para lutar contra a dependência química. E nós encontramos ali essas 2 funções primordiais do Ministério Público que estão na Constituição, que na primeira delas é promover a ação penal pública, ou seja, fazer os processos criminais, sempre lembrando que a parte criminal ela é relevante, é um dos eixos do combate a esse problema, né, ao tráfico de drogas, enfim. E ainda hoje, apesar do Supremo estar discutindo essa questão, ainda hoje legalmente, trazer consigo, possuir drogas para uso próprio, ainda é um crime, né? Isso está em discussão, né?
Então, um dos eixos de trabalho do Ministério Público nisso aí é promover a ação penal pública. E o segundo eixo é este aí, que é zelar pelo efetivo respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos humanos. E os direitos humanos do dependente químico estão aqui, né? Ser tratado com humanidade, ser tratado com respeito, ser protegido contra qualquer forma de abuso, enfim, e é um direito dele ser tratado em serviços comunitários. Pois bem, refletindo sobre essa fala, nós encontramos o espelho de cada um desses incisos lá no Livro dos Espíritos, né? E dentre este espelho, um link comum para a educação. E aí eu entendi a sincronicidade. Por que eu quis levar da promotoria antiga só a educação? Né? Entendi aí 3 anos depois. Então a parte criminal está aí na questão 796. No estado atual da sociedade, a severidade das leis penais não constitui uma necessidade? Né? E eles respondem: uma sociedade depravada certamente precisa de leis severas. E quando nós nos lembramos do mês de setembro de 2015, quando os salários dos servidores foram parcelados, quando os policiais militares se aquartelaram e a criminalidade atingiu níveis impensados lá em Porto Alegre, nós vemos, né, o quanto isso infelizmente ainda é uma realidade, né? Se não houver essa parte da persecução penal como um todo, incluindo aí as questões de polícia, as questões de processo penal e as questões de execução penal lá do presídio, nenhum de nós que queremos fazer alguma coisa diferente teríamos condições. Talvez o centro espírita, na tarde de hoje, precisasse estar fechado e com câmeras de segurança para que conseguíssemos fazer um trabalho como esse. Ainda precisa. A questão 796 é atual. Claro que nos cabe discutir se ao usuário cabe uma sanção penal ou não, né? Nós vamos encerrar com essa reflexão. Mas os espíritos continuam em algo altamente atual para hoje. E, infelizmente, essas leis mais se destinam a punir o mal depois de feito do que ele secar a fonte. Só a educação poderá reformar as pessoas que, então, não precisarão mais de leis tão rigorosas. Além da educação que o movimento espírita traz, quem sabe o movimento espírita não pode fazer parte da rede de apoio à escola para ajudar também aquela educação e, em melhorando a escola, conseguir trazer os pais para as escolas e dessa maneira chegar na família. E o espelho do inciso 2 está aí na questão 813. Há pessoas que, por sua culpa, caem na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? E eles respondem: mas certamente. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. E quando o Ministério Público é incumbido de zelar pelos direitos humanos das pessoas, ele está incumbido de atuar para que a sociedade respeite os direitos humanos das pessoas e impeça que elas caiam na miséria, e a maior miséria que tem é da miséria moral, a miséria que a droga causa em uma família. Demais, lembram os espíritos superiores, não tem uma sociedade que velar pela educação, mais uma vez, educação moral dos seus membros. Quase sempre a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Talvez eu esteja errado, mas e como estamos aqui num grupo pequeno, entre amigos, né, entre irmãos, eu posso abrir o coração e dizer que eu vi aí sincronicidade. Eu entendi
por que na troca de promotoria eu escolhi justamente uma educação, né? E essa educação abriu as portas para o Movimento pela Paz CEPET Araju, que hoje nós atuamos junto com uma enorme rede aqui do estado. E já indo para o encerramento, e isso eu peço desculpas para os que estavam lá em Porto Alegre, né? Mas isso foi importante, foi algo que se agregou desde a última vez que eu falei isso aqui, e vou contar isso para vocês, porque me ensinou muito sobre como que se forma uma rede, né? Isso é físico ou é espiritual, esse movimento? Não, pode deixar, pode deixar. Tá bem. Então, os promotores são incumbidos de formar redes, né? Já dá para ver nesses poucos artigos que nós trouxemos aqui da Constituição e das leis. Somos incumbidos de ajudar nas redes de apoio à escola, na rede de proteção em geral, na rede de apoio ao dependente químico e tudo mais. Só que os promotores, em geral, não são treinados, por assim dizer, para o trabalho sistêmico. Eles são ainda treinados, como todos nós, para o trabalho cartesiano ou analítico. Eles são acostumados a se sentar numa cadeirinha um pouquinho mais alta à direita do juiz, né? Isso faz com que no trabalho de rede alguns promotores tenham uma tendência de se colocar numa tribuna como esta aqui ou numa mesa como essa aqui e reunir as pessoas, enfim, que fazem parte da rede e de trás dessa mesa dizer: vocês têm que fazer isto. Vocês têm que agir desta e daquela maneira. Vocês precisam procurar este mais aquele instrumental de trabalho. Vocês, e às vezes o dedo está assim, né? Quando na verdade, para construir uma rede pelo paradigma sistêmico, o pressuposto básico é a horizontalidade. É o que nós lemos ali nas palavras de Capra. Nenhuma das novas instituições sociais será mais importante do que as outras. E todas precisam se colocar no mesmo nível para trabalhar com horizontalidade. E isso é muito inovador dentro da sociedade que nós temos, apesar do paradigma sistêmico já ter os mesmos 150, 160 anos da codificação espírita. E para isso, quem me conhece sabe que eu tenho até uma tendência, enfim, comparado com outros colegas, por assim dizer, de entender isso mais facilmente. Mas eu precisei de um acontecimento para me entender isso no meu coração, que foi basicamente o seguinte: um acontecimento. Construir a rede de apoio à escola não é fácil, principalmente quando o governador não paga o salário. Enfim, aquelas assembleias se transformam em assembleias da Revolução Francesa, onde se determinava, enfim, vários guilhotinamentos, não sei se é assim que se fala. Enfim, é muito difícil, né? Porque de alguma maneira, desde que surgiu a sindicalização nos anos 80, a sindicalização contribuiu para que a massa dos professores só enxerguem o negativo, só se fixem na mazela, só olhem para o que falta, para o que é ruim, né? E que não consigam ver nada do que é bom, né? E nós espíritas sabemos que tão só a circunstância de estar encarnado e com saúde, podendo trabalhar, já é uma baita coisa, né? Então, chegar para reuniões de professores e propor coisas assim, no início não foi fácil, porque nós estávamos propondo o que parecia uma função a mais para professores já sobrecarregados e inquestionavelmente com más condições de trabalho, com salários baixos e
da escola. Então era muito difícil. Eu fiz reuniões que foram assembleias como essa lá de Robespierre, Marat e não sei mais quem, lá daqueles revolucionários que primeiro mandavam guilhotinar e na semana seguinte eram guilhotinados, né? Funcionou assim durante alguns anos lá na Revolução Francesa até vir Napoleão Bonaparte, né? E tinha uma diretora com a qual era um pouquinho mais complicado do que na média de trabalhar, porque ela sempre pegava o microfone e colocava, enfim, a posição dela, né, que era diferente dessa que eu estava propondo. Então teve uma reunião em que eu não suportei mais, em que ela veio mais uma vez, falou as coisas dela e eu peguei o microfone tremendo de raiva, de ódio, e falei, não sei o que eu falei naquele momento. Botei para fora o ego. Não tinha nada do selfie ali, era só o ego. Mas foi só entregar o microfone que na vozinha interna ou externa me disse: João Paulo, tu acha que é assim que se faz rede? E a minha resposta do selfie, até eu acho, naquele momento foi disso: não é assim. Então, a partir daquele momento, nós traçamos uma estratégia diferente naquela escola, começamos a ir naquela escola com mais frequência, começamos a tentar olhar nos olhos daquela diretora, daquelas professoras e tentar dizer: nós estamos no mesmo barco. O teu naufrágio é o meu naufrágio. Eu não quero que nenhum de nós vá água abaixo. Nós estamos juntos nessa, e devagarinho eu tenho a convicção que isso transformou a mentalidade dessa escola. E nós agora, essa semana, vamos ter a segunda edição do Movimento pela Paz, CPT Araju, Palmeiras das Missões. Uma edição montada só pelas escolas lá de Palmeiras das Missões. E naquelas escolas que há 2 anos não quiseram saber, eram as que mais queriam receber oficinas dessa vez. Porque o bem, ele se propaga no contágio de alma para alma. Sempre se colocando numa posição horizontal, num círculo, trabalhando desta maneira. Então, essa lição que é bastante recente, e se a diretora algum dia ver esse vídeo, é com muito carinho que eu falo isso, porque me ensinou, e acho que ensinou alguma coisa para ela, e ela, eu tenho que dizer, é uma das melhores diretoras lá de Palmeiras das Missões. Ela consegue levar um enorme colégio com todas as dificuldades, enfim, que o Estado tem, com poucos recursos, com a insatisfação, e ela conseguiu elevar a qualidade desse colégio enormemente. Então, esse registro eu faço, mas essa lição eu aprendi vários anos depois, que para construir uma rede, nós precisamos aceitar incondicionalmente a pessoa que vai integrar a minha rede como ela é, e não como eu quero que ela seja. Eu preciso dessa aceitação em meu coração, mesmo que eu não concorde com as opiniões dela. O meu coração precisa estar sereno, senão eu não consigo formar uma rede. Claro que isso é totalmente mundo de regeneração, e é por isso que nós precisamos nos treinar, buscar subsídios para isso aí, mesmo dentro do movimento espírita, porque nós sabemos que os grupos de apoio fraterno não são uma unanimidade dentro do movimento espírita, e que isso nos últimos anos gerou dores em corações dos dois lados. Meu coração foi um que ficou condoído por conta disso, mas
eu deixo aqui uma dica, que teve um vídeo excelente, altissimamente inspirado pela espiritualidade, que me ajudou a trabalhar dessa coisa internamente, né? Que é um vídeo que está lá no site da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que é o vídeo do aniversário da FERGS do ano de 2015, que é um evento que ocorreu lá no Ministério Público. E nesse vídeo está um pinga-fogo, né, com provocações que são feitas pelo Gabriel e que são respondidas pela Beth, pelo Sérgio Lopes e pelo Haroldo Dutra Dias. E assistindo esse vídeo, vendo uma riqueza das colocações desses três trabalhadores que são assim de indiscutível conhecimento e coração, nessa vontade de que tudo dê certo, nessa vontade de que a máquina funcione. E é na diversidade das opiniões deles que nós vemos o quanto o movimento espírita é vivo, o quanto ele é um dos frutos da árvore do cristianismo. Quais são os frutos da árvore do cristianismo? Eu não lembro o nome da mensagem, mas tem uma mensagem que fala nisso no Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito diz: os frutos da árvore do cristianismo são vida, esperança e fé. E esse vídeo nos permite ver que o movimento espírita é algo muito grande. Ele é muito maior do que as pessoas que podem ter as suas próprias opiniões, né? E que uma decisão administrativa que não nos agrada não é motivo para nos afastarmos do nosso movimento espírita, né? Eu que tive cargo e não tenho mais neste momento, acho que voltarei a ter, né? Nós precisamos aceitar incondicionalmente o líder que está no cargo nesse momento, mesmo que a gente não concorde com o que ele pensa. Precisamos acerenar o nosso coração e seguir trabalhando, né, sem qualquer inconformidade no coração, o que não significa concordar com 100% do que o líder do momento pensa, né? Então nós precisamos aprender a trabalhar isso aí, né? Uma opinião diferente da nossa dentro do movimento jamais pode ser motivo para a gente, enfim, se afastar dele, né, por nada, né? Nós temos que aceitar incondicionalmente e continuar trabalhando, aceitando, enfim, e seguir a marcha para frente. Mas fica essa dica, né? Eu estava escutando o áudio agora para vir aqui, porque ele é riquíssimo em inúmeros aspectos. Riquíssimo, né? É muito bom. Me ajudou a reconfigurar internamente a minha relação com o movimento espírita, né? Apesar de eu nunca ter me afastado, isso não aconteceu, mas o parecer, ele me causou dor, né? Me causou dor, né? Como deve ter causado dor para muitas pessoas, né? Mas isso não é motivo, gente, para nós, enfim, nós precisamos fazer esse trabalho interno e seguir o nosso trabalho, né? Tocar a bola para frente com o mesmo carinho, o mesmo amor, né? Como se nada tivesse acontecido. Opiniões são opiniões, né? Pessoas são pessoas e são filhos de Deus como nós, e nessa condição elas merecem ser aceitas incondicionalmente, assim como nós também merecemos ser, né? Não sei por que eu estou dizendo tudo isso agora, né? Fugiu um pouco do script, por assim dizer, mas, né, eu acho que deve ser alguma coisa necessária. Então, para nós concluir, pessoal, né, uma contribuição do Movimento pela Paz CEPET Araju, que o Movimento pela Paz CEPET Araju é uma enorme rede de entidades dos mais variados matizes, religiosas, não religiosas, laicas, enfim, que estão unidas por um denominador comum, que é o trabalho da paz. E um dos maiores, enfim,
partícipes, integrantes, desde o início do Movimento pela Paz, é o movimento espírita, é a Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Mas antes de chegar na contribuição espírita, que nós já estamos encerrando, esse áudio eu achei interessantíssimo dessa professora da organização Brahma Kumaris, que é uma universidade da Índia, enfim, que trabalha a meditação Raja Yoga. Essa professora colocou o seguinte no programa sobre dependência química: para as pessoas tornarem-se capazes de abandonar o seu vício, elas precisam de muito amor e amparo. Mas o que nós damos a elas? Isso é o que você é, né? Para o dependente químico. É por isso que hoje a família não é capaz de desempenhar o seu papel de ajudar os seus filhos ou parceiros a sair do vício. As mesmas pessoas, quando saem e procuram um conselheiro, um terapeuta, um grupo de apoio fraterno, eles lhes dão consideração incondicional. E porque eles lhe dão consideração incondicional, esta pessoa viciada é capaz de mudar a sua autoimagem. Tudo o que ela precisa é de respeito e aceitação a despeito do seu vício. Mais uma vez a questão do respeito, mais uma vez a questão da aceitação incondicional do outro, como ele consegue ser neste momento. Posso não concordar com o vício, posso querer com todas as minhas forças que o vício deixe de existir, mas a pessoa, como ela é, ela precisa ser incondicionalmente aceita e respeitada. E talvez isso nos mostre um norte para trabalhar com as famílias, né? Se é que isso já não é feito, para que as pessoas consigam trabalhar essa aceitação incondicional do ente querido, que é dependente químico, para que consigam lhe dar o apoio, enfim, para que ele mude essa autoimagem. Qual é a autoimagem que o dependente químico tem de si? Ela é horrível, né? Há poucos dias atrás eu estava ouvindo, enfim, comentários que diziam que quando o dependente químico ouve a história de outro que conseguiu superar o vício, ele tem uma tendência: meu Deus, mas todo mundo consegue e eu não consigo. E entra a comparação, que é algo extremamente nefasto nesse momento. Não é me comparando com os outros que eu vou conseguir resolver. Cada ser humano é diferente. Todos nós somos um universo. A comparação nunca é positiva, mesmo que às vezes um bom exemplo possa inspirar. Então a autoimagem dele é a pior que tem. E se a minha postura individual como codependente é jogar ele mais para baixo, realmente eu não vou conseguir, como codependente, ajudar esse dependente, né? É uma reflexão. E a Joana traz aí na obra, enfim, Autodescobrimento, uma busca interior, lá no capítulo 10, algumas dicas que servem aí para o codependente, né? Ela diz: ressentir-se diante de alguém perturbador ou de algo desequilibrante pode ser considerado como reação emocional imprevista, né? Mas ela é suscetível de liberação, de rápida diluição nos painéis do sentimento atormentado. Ou seja, alguma conduta de algum familiar pode me tirar do sério, mas eu tenho condições de rapidamente, se eu me municiar do que pode me ajudar, recuperar o equilíbrio e cumprir o meu papel, né? Mesmo que precisemos treinar para isso. E ela continua: se alguém se sente atingido por uma injustiça ou agressão, e o nosso familiar dependente químico pode ter uma reação assim, né? Por uma onda perturbadora ou inamistosa, de imediato corrija uma sintonia mental e mude a faixa do pensamento. Use da prece, conte até 10, enfim, de todas as sistemáticas possíveis. Quando
reclamar, descarregar a atenção em algum trabalho. Ou seja, se precisar, vamos chorar um pouquinho, né? Mas vamos procurar algum trabalho para colocar a nossa atenção, para logo retornar ao estado precedente, o de paz, no símbolo da flor de lótus, né? É um belo símbolo, essas belas flores que nascem no pântano mais sujo, enfim, mais pântano pantanoso, né? Que coisa mais repetitiva. Como é que é o nome disso em português? Pleonasmo vicioso, né? Mas no pântano, enfim, mais cheio de sujidades, de imundícies, nasce essa flor com a sua raiz fixa lá no fundo do lodo, né? Mostrando ali naquele lodo os exemplares de beleza mais significativa que o Criador conseguiu colocar em nossa terra. E ela nos diz: humano é todo indivíduo que se considera capaz de errar, e todos nós somos muito capazes de errar, de magoar-se, mas também de erguer-se, saindo do baú sem as marcas da passagem pelo terreno pantanoso e infeliz. Então são duas sugestões de reflexão, de norte, para trabalharmos principalmente com os codependentes, né? E empoderá-los para que eles trabalhem a aceitação incondicional. E para isso, como ninguém pode dar o que não tem, nós, trabalhadores espíritas, precisamos ser capazes também da aceitação incondicional. E na família espírita, né, é um grande campo de experiência para isso, para nós treinarmos a aceitação incondicional do companheiro de trabalho. E para encerrar, vai ser só isso mesmo, já estamos encerrando, né? E foi uma mensagem recente, recebida em 9 de setembro de 2015, no grupo Ivone Pereira, do Hospital Espírita de Porto Alegre.